Na manhã de 30 de junho de 1908, no céu sobre a remota e desabitada região de Tunguska, na Sibéria, um evento cataclísmico mudaria para sempre nossa percepção do universo. Uma bola de fogo colossal, descrita por testemunhas como mais brilhante que o próprio Sol, rasgou a atmosfera a uma velocidade vertiginosa. Segundos depois, uma explosão de poder inimaginável ecoou pela taiga silenciosa. A onda de choque, com uma força estimada entre 10 e 15 megatons, equivalente a 1000 vezes a da bomba de Hiroshima, achatou mais de 80 milhões de árvores, numa área de 2.150 km², dispostas em um padrão radial assustador. Testemunhas a centenas de quilômetros de distância relataram tremores sísmicos, um calor intenso e um som ensurdecedor. O mais intrigante de tudo, nenhuma cratera de impacto foi encontrada. Por décadas, o evento de Tunguska permaneceu um enigma profundo, alimentando teorias que iam de um cometa de gelo que se vaporizou à antimatéria, deixando a ciência perplexa e a humanidade com um aviso silencioso sobre o poder que se esconde no cosmos. Mais de um século depois, a história se repetiria, mas desta vez, o mundo inteiro estava assistindo em tempo real. Na manhã de 15 de fevereiro de 2013, sobre a cidade russa de Chelyabinsk, um novo visitante cósmico anunciou sua chegada de forma espetacular. Câmeras de painel, onipresentes nos veículos russos, capturaram o espetáculo aterrorizante. Um rastro de fumaça brilhante cortando o céu azul gelado, seguido por um clarão ofuscante que superou o brilho do sol por um instante. Mas a beleza traiçoeira logo deu lugar ao caos. A onda de choque supersônica, que chegou minutos depois do clarão, estilhaçou janelas em milhares de edifícios por toda a cidade. O som da explosão foi ensurdecedor. Mais de 1.500 pessoas ficaram feridas, não pelo impacto direto, mas pelos cacos de vidro que voaram como projéteis. O meteoro de Chelyabinsk era muito menor que o objeto de Tunguska, mas seu impacto sobre uma área urbana densamente povoada serviu como um alerta brutal e moderno, transmitido para todo o planeta. Tunguska e Chelyabinsk não são anomalias. São lembretes violentos de uma realidade constante. Nosso planeta viaja através de uma galeria de tiro cósmica. Todos os dias, a Terra é bombardeada por mais de 100 toneladas de poeira e rochas espaciais, a maioria queimando inofensivamente em nossa atmosfera como estrelas cadentes. Mas o que acontece quando o próximo visitante é maior? Um objeto com apenas algumas centenas de metros de diâmetro poderia apagar uma metrópole inteira do mapa. Um com quilômetros de extensão poderia desencadear uma extinção em massa, semelhante à que dizimou os dinossauros. Esses dois eventos na Rússia, separados por um século, são os dois maiores impactos registrados na história moderna. Eles nos forçam a fazer perguntas desconfortáveis. Estamos sozinhos nesta dança perigosa? Quão preparados estamos para o próximo impacto inevitável? A fragilidade da nossa civilização nunca foi tão evidente. A ameaça não é uma questão de se, mas de quando. Após o impacto em Tunguska, a região permaneceu um mistério inexplorado por décadas. O acesso era difícil, a taiga era hostil e remota, e relatos do evento pareciam lendas distantes. Só nos anos 1920, o cientista russo Leonid Kulik liderou a primeira grande expedição científica à área devastada, movido por uma curiosidade incansável e pelo desejo de entender o que realmente havia acontecido ali. Kulik e sua equipe enfrentaram condições extremas. Frio intenso, rios congelados, pântanos traiçoeiros e a ausência total de estradas. Eles viajaram por semanas, guiados por mapas rudimentares e relatos de moradores locais. Quando finalmente chegaram ao epicentro, encontraram uma floresta devastada, árvores caídas em padrões radiais e um silêncio inquietante, mas nenhuma cratera. A ausência de uma cratera intrigou Kulik. Ele documentou meticulosamente o cenário. Árvores queimadas,
solo revolvido, mas nenhum sinal de impacto direto. O cientista coletou amostras, fez esboços detalhados e fotografou a paisagem, tentando decifrar o enigma. A cada passo, novas perguntas surgiam. O que poderia causar tamanha destruição sem deixar vestígios óbvios? As investigações de Kulik inspiraram gerações de cientistas e deram início a um século de debates. O mistério da cratera ausente alimentou teorias sobre cometas, asteroides e até antimatéria. Até hoje, Tunguska é um dos casos mais estudados da história da ciência, símbolo do poder e dos enigmas do cosmos. O legado de Tunguska não está apenas na destruição, mas na busca pelo conhecimento. A curiosidade científica transformou um desastre em um dos maiores enigmas do século XX, lembrando-nos de que, diante do desconhecido, a investigação e a colaboração são nossas maiores ferramentas. O mistério de Tunguska permanece aberto. A cada nova expedição, surgem mais pistas e novas dúvidas. O evento não só mudou a paisagem da Sibéria, mas também a história da ciência, mostrando como um fenômeno inexplicável pode impulsionar gerações de pesquisadores a explorar os limites do nosso conhecimento. A energia liberada foi estimada em 15 megatons, 1000 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima. Se tivesse acontecido sobre uma cidade, teria apagado tudo em segundos. A explicação mais aceita é que um asteroide de 50 a 60 metros explodiu na atmosfera antes de atingir o solo. A onda de choque foi suficiente para devastar uma área equivalente a uma grande metrópole. Mais de um século depois, em 15 de fevereiro de 2013, outro asteroide entrou na atmosfera sobre a cidade de Chelyabinsk. A explosão quebrou janelas, danificou prédios e feriu mais de 1.600 pessoas. O asteroide de Chelyabinsk tinha cerca de 20 metros, muito menor que o de Tunguska, mas sua explosão ainda liberou energia equivalente a 30 bombas de Hiroshima. Imagine se fosse maior. Milhares de objetos próximos à Terra já foram identificados, mas estima-se que ainda existam muitos não detectados. Qualquer um deles poderia causar uma catástrofe global. Hoje, agências espaciais desenvolvem planos para desviar asteroides, como a missão DART da NASA, que em 2022 conseguiu alterar a órbita de um asteroide pela primeira vez. Os eventos de Tunguska e Chelyabinsk não foram meras notas de rodapé, foram lembretes violentos da nossa posição precária no cosmos. Em 1908, uma explosão na Sibéria achatou uma área do tamanho de uma metrópole. Tivemos sorte, era uma região remota. Em 2013, um meteoro explodiu sobre a Rússia e a onda de choque feriu mais de 1.000 pessoas. Sorte novamente, ele se fragmentou. Mas a sorte é finita. E se o alvo fosse uma cidade? A devastação seria inimaginável. A verdade é que vivemos num campo de tiro cósmico. Diariamente, rochas queimam em nossa atmosfera. Lá fora, porém, orbitam milhões de objetos próximos à Terra, ou NEOs. Milhares são grandes o suficiente para causar catástrofes. Astrônomos em todo o mundo trabalham para catalogar e rastrear essas rochas. É uma corrida contra o tempo para mapear as ameaças antes que uma delas nos encontre. Mas a humanidade não é mais espectadora passiva. Pela primeira vez podemos nos defender. A missão DART da NASA foi nossa primeira prova de defesa planetária. Em 2022, uma espaçonave colidiu com o asteroide Dimorphos, a milhões de quilômetros de distância. O objetivo não era destruir, mas dar um empurrão, um impacto cinético para alterar sua órbita. A missão foi um sucesso, provando que podemos desviar uma ameaça. E o DART foi só o começo. Cientistas exploram outros conceitos como o trator gravitacional, uma nave que usa sua gravidade para rebocar um asteroide, ou sistemas de ablação a laser, que vaporizam a superfície da rocha para criar propulsão. Essas tecnologias, antes ficção, tornam-se planos de ação concretos, impulsionados por colaboração internacional.
Diante de uma ameaça existencial, não há fronteiras. Essa consciência da nossa vulnerabilidade nos oferece uma perspectiva única. Ela nos humilha, lembrando que a Terra é uma ilha frágil num oceano cósmico vasto. O mesmo céu que nos inspira com a beleza da Via Láctea é também a fonte da maior ameaça que enfrentamos. No entanto, essa dualidade não deve nos trazer medo, mas sim propósito. Ela nos impulsiona a sermos mais inteligentes, colaborativos e a valorizar nossa existência neste pálido ponto azul. A história dos asteroides é apenas um capítulo no épico do cosmos. Há tantos outros mistérios: o nascimento de estrelas, a natureza dos buracos negros, a busca por vida. A jornada do conhecimento está só começando. Se você também se sente cativado por essas grandes questões e quer continuar a explorar as maravilhas e os perigos do universo, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se e vamos viajar juntos por essa fronteira final.